E eu estou de volta neste canal aqui, que estava praticamente desativado. Eu vim alimentando apenas os shorts, né, com vídeos que eu também publicava e publico pelas redes do Instagram e do TikTok da Não Sou uma Editora. Mas vamos tentar, mais uma vez, repovoar este espacinho aqui nosso, trazendo vídeos um pouco mais informais, mais tranquilos e deixar o meu dia a dia enquanto leitor, escritor e editor mais próximo de vocês. Tudo será tão bárbaro e diverso. A sua elaboração é lenta, não vem da mesma forma numa linha de montagem, não. Aí é ao bel prazer. E o príncipe de Nupular, com seus clarins e cimitarras, faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. conciliemos ao crepúsculo. Bom, o primeiro vídeo dessa leva de novos vídeos é o tradicional Lidos do Mês. Então, estou trazendo aqui para vocês as minhas leituras do mês de maio. Foram esses livrinhos aqui e um livro que eu abandonei. Ao final do vídeo vou mostrar para vocês, explicar por que abandonei e também revelar que é um autor que eu admiro muito, mas este livro para mim foi intragável. Então vamos começar com a primeira leitura na ordem, tá? Vou mostrar para vocês os livros que eu li na ordem no mês de maio de 2026. Então vamos lá. O primeiro livro foi uma grata surpresa, não conhecia o trabalho desse escritor japonês. Estava um belo dia numa livraria, vi o livro, achei o preço bom e resolvi apostar e comprei, que é Casas Estranhas do Uketsu, que por coincidência também é um youtuber. Ele não revela a identidade, ele usa essa máscara aqui e eu gostei bastante, apesar de a literatura dele ser vendida como uma literatura de terror. Pelo menos este aqui eu achei um pouco mais um suspense soft, assim, nada muito macabro, nada muito, né, de terror. Mas eu gostei tanto que eu já adquiri o volume 2 desta série aqui, Casas Estranhas. Então esta foi a primeira leitura do mês de maio. A segunda é de um artista que eu gosto muito, de certa maneira me influencia bastante, que é o George Maltner. Li Sexo do Crepúsculo, do Maltner, que é um dos livros dele que eu mais gostei até o momento. A literatura do George Maltner não é uma literatura fácil, eu já quase abandonei, principalmente quando eu estava lendo os livros do caos dele, né? E como o Deus da Chuva e da Morte, porque ele escreve de uma vez, ele vai escrevendo, eu não sei se é a exigência dele, mas ele, né, nos livros dele, não há revisão. Se ele escreveu de um jeito errado, se ele fez uma concordância meio esquisita no texto dele, sai desse jeito. E é um pouco difícil para a gente que trabalha com editoração, né, com literatura, digerir. Mas um belo dia, quando eu estava começando a desistir do Maltner, enquanto escritor, enquanto músico, poeta, eu acho fantástico, excelente, mas escritor de literatura, os romances, os livros dele, de prosa, né? Quando eu estava começando a desistir, eu esbarrei em uma fala do Caetano Veloso em um dos livros dele, eu acho que uma autobiografia do Maltner, em que o Caetano fala, né, que para você entender e conseguir ler o Maltner, você não tem que encarar como uma literatura, mas sim como uma paraliteratura. A literatura do Maltner, ela está sempre ali, no quase. Ela não entra de fato no universo da literatura, vamos dizer assim, tradicional, que a gente está familiarizado. É uma paraliteratura. E a partir do momento que você entende isso e volta para o texto, faz muita diferença e é mais fácil de você caminhar
pelo universo literário do George Maltner. Então essa foi a minha segunda leitura do mês de maio. Aí revisitei um autor que eu li lá na minha adolescência, um autor de fantasia, que escreve para aquele jogo de RPG Dungeons and Dragons, que é o R.A. Salvatore, e ele está sendo republicado pela editora Jambô. Eu pensei, na época que eu li, eu tinha lido pela Devir e o trabalho da revisão era terrível, né? Mas o trabalho de revisão da Jambô é tão terrível quanto o da Devir. Aqui no livro está indicando que foi o Rogério Saladino quem revisou, mas eu acredito que só colocaram o nome dele, porque eu conheço o trabalho do Rogério Saladino, eu sei que ele é um profissional muito competente, mas aqui é uma literatura boa para você relaxar, para se entreter, para quem gosta do gênero de fantasia, mas se você se incomoda muito com uma revisão inexistente, então eu acho até, sendo um pouco sincero, um pouco de desrespeito com o autor, né, da obra, né? Eu acredito que na língua nativa, na língua original, no caso aqui o inglês, ele não seja tão mal revisado, mas é uma boa história para quem gosta do gênero. Seguindo, uma surpresa também, que é Ozymandias, do José Roberto de Castro Neves. Eu conheci esse autor sem saber que ele era autor através de um vídeo da série do Estadão sobre personalidades, né, da cultura, e suas bibliotecas, onde eles visitam as bibliotecas dessas personalidades. Inclusive, vocês estão vendo aqui a minha biblioteca. Se quiserem um vídeo comigo apresentando a minha biblioteca, deixa nos comentários aqui. Então, isso aqui foi uma grata surpresa, porque eu estava na livraria, e aí eu pego um livro assim que a capa me chama a atenção. Então até que a primeira vez que eu vi essa capa aqui, eu pensei que fosse um livro da Companhia das Letras, mas é da Intrínseca. E eu olhei assim, o nome, no primeiro momento, não me remeteu ao personagem, à figura que eu havia visto no vídeo do Estadão. Só quando eu abri aqui e vi na orelha aqui a foto dele, falei, então é você. E como eu já havia gostado do texto da quarta capa, resolvi dar uma chance, comprei o livro e gostei muito. Literatura brasileira, assim, com um casamento aí com um pouco da tragédia grega, mas tudo com um temperinho brasileiro, sim, fantástico esse livro. Recomendo. E aí um autor brasileiro também, que eu resolvi pegar para ler, porque eu vi que um dos livros dele, um autor que eu admiro muito, que é o Causo, o Roberto de Souza Causo, havia feito um prefácio. Falei, bom, se o Causo fez um prefácio para ele, alguma coisa aí tem. Mas são livros dele do gênero steampunk, que eu ainda não li. Resolvi começar por esse aqui, que é o Serpentes e Serafins, que é o autor é o Enéas Tavares, publicado pela Dark Side. E, assim, o Enéas escreve muito bem, mas para mim foi dificílimo terminar este livro, porque os personagens que são anjos e seres humanos, eles têm um vício aqui no estilo da escrita, que eles são muito palestrinhas, Wikipédia, eles não param de ficar vomitando informações, e chega um momento que você pensa assim, quem que perguntou, que personagem perguntou isso para ele, o que isso faz de diferença na trama. Isso foi um empecilho, mas eu consegui chegar até o final do livro, e eu posso dizer que a escrita do Enéas Tavares é uma boa escrita, apesar de eu não ter gostado da forma como os personagens dele atuaram aqui no romance. Mas eu vou dar mais uma chance, eu tenho os romances dele. O que tem o prefácio do Causo é a lição de anatomia, então vou ler os livros dele de steampunk para ter uma melhor observação e experiência com este autor brasileiro. Seguindo aqui também, pela primeira vez eu li ele, eu já estava acumulando muitos livros dele aqui na estante, e eu falei, cara, é melhor eu ler, vai que eu não goste, já tenho uns 6 livros dele aqui,
mas gostei muito, muitíssimo, que foi Simpatia pelo Demônio, do Bernardo Carvalho. No final do livro, o personagem aqui, que ele se chama Rato, acaba ficando um pouco parecido com os personagens ali do Enéas Tavares, mas só no finalzinho ali, não dá nem tempo de você começar a se entediar. É um livro muito bom. O estilo do Bernardo Carvalho neste livro aqui é um estilo que eu gostei muito, né? É uma literatura com essa cara e característica de literatura nacional, né? Que latino-americana, que não se atém a tantas tradições, né, estéticas e estilísticas europeias. Eu recomendo muito. E aí, um autor angolano que tem tudo para ser um dos meus autores prediletos da atualidade, né, do momento em que eu estou vivendo, que é o José Eduardo Agualusa, com Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Já vi que ele tem outros livros publicados aqui, inclusive um lançado recentemente, e gostei muito, gente. É um escrito, né, no português de Angola, não há tradução, mas um livro muito gostoso de ler, fluido, com personagens cativantes, uma trama, né, e um tema muito interessantes, e eu fiquei apaixonado por ele. Uma das principais recomendações aqui, se eu pudesse escolher um livro para recomendar para vocês com muita ênfase, seria esse aqui, A Sociedade dos Sonhadores Involuntários, do José Eduardo Agualusa. E é um livro de não ficção. Eu sempre tento ler, apesar daqui ter sido uma sequência aqui de ficção, eu tento balancear, eu tento ler livros de não ficção, ficção e de esoterismo, que eu acabo sempre colocando ali no balaio da ficção, né? Leio livros de esoterismo mais como fonte de pesquisa e inspiração para os livros que eu trabalho, né? Produzo, escrevo, edito, etc. Mas esse aqui é um livro que é sobre corrida, apesar do título. Este livro não é só sobre corrida, mas é um livro sobre corrida da Raquel Castanharo, publicado pela editora Planeta. As informações nesse livro são muito boas para quem pratica esse esporte, para quem tem vontade, né, de praticar, mas não pratica por algum medo, né, alguma dúvida. Eu, particularmente, não sou muito fã do estilo de escrita, que é um estilo de escrita mais informal, quase como se fosse, você está lendo, parece que você está assistindo o canal, né, no YouTube da Raquel Castanharo. Mas é um livro com informações muito boas, foi muito útil para mim, e eu acredito que se você gosta do tema, se interessa pelo esporte, também será muito útil para você. Já estamos chegando ao fim. No início ali do Enéas Tavares, eu falei sobre o Causo, e eu li mais um livro dele, que é O Paro, uma novela amazônica. E, gente, eu sou suspeito para falar do Causo, porque eu sou muito fã desse autor, gosto muito dele. Atualmente, dos meus objetivos aqui do meu acervo, da minha biblioteca, é ter o máximo de trabalhos possíveis de adquirir que o Causo já publicou. E aí, esse é um livro que, inclusive, foi vencedor do projeto Nascente, e é um romance de ficção que não tem igual. O jeito que o Causo escolhe e desenvolve o tema do romance dele, dos romances dele, sim, é singular. Eu não encontro paralelo, não encontro um par pro Causo. E este romance aqui, essa ficção aqui, se você gosta ou não de ficção, se você gosta de literatura, este livro aqui é fantástico. Tem a ver com alienígenas no Amazonas, na floresta amazônica, tem a ver com o ser humano e conflitos humanos através de uma reinvenção de um mito ou uma alegoria, né? É fantástico, é brilhante, então recomendo a leitura aqui. E aí, a minha última leitura foi um quadrinho, uma HQ, que é Zanardi, do Andrea Pazienza. Apesar da arte do Zanardi ser uma arte que eu gostei bastante, ela fica o tempo todo oscilando entre uma arte extremamente rebuscada e uma arte de quadrinho independente, de cartoon, né?
O tema eu achei um pouquinho assim, pra mim não me atraiu. São personagens sem moral, né? Eles cometem atrocidades ao longo, né, das páginas aqui e não sentem remorso algum. Apesar de entender o contexto e como ele construiu, porque não gostei da forma como ele abordou, não me interessou tanto e não foi uma leitura assim que eu recomendaria, né? Mas foi a minha última leitura, então nem contei, né? Foi 10 livros que eu li em maio, ou seja, maio foi um mês atípico e muito gostoso para mim, pois eu consegui ler muitos livros. E como eu falei para vocês, teve um livro de um autor que eu admiro muito que eu abandonei, que é esse aqui, Iluminações, do Alan Moore. E por que eu abandonei? Porque eu não sei, não me atravessou, tava sendo uma leitura difícil, chata, entediante. Para mim, o Alan Moore aqui tá completamente destemperado. Não sei se sou eu, mas enfim, se é a tradução também. Mas não gostei e não tive nenhum pudor de parar esse livro já no começo, né? Até avancei alguns contos, porque é um livro de contos, né? É o primeiro livro de contos que eu leio do Alan Moore. Já havia lido, né, A Voz do Fogo e os trabalhos dele gráficos, né, as HQs que gosto muito, mas eu não gostei e abandonei, né? Tive uma impressão parecida com quando eu li o romance do Marcelo Quintanilha, que é um grande quadrinista que eu gosto muito, mas o romance dele também, eu achei assim que como roteiristas e ilustradores, eles são, né, como escritores, como romancistas, eles são melhores. No caso, o Alan Moore como contista e o Quintanilha como romancista são excelentes roteiristas e idealizadores de novelas gráficas, de quadrinhos, etc. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. O que vocês leram em maio? Comentem aqui, compartilhem. Vou adorar saber o que vocês leram. Vamos tentar criar aqui um espaço de diálogo. E eu vou ficando por aqui, mas vocês podem me encontrar nas redes, que os links vão estar aqui embaixo. Não sou editora. E é isso. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo ou na próxima leitura. Até mais.